Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui o Elder fazendo mais um videozinho para o meu canal Luz no Fim do Túnel. São muitas notícias de grande impacto, né? Propaganda dos dois lados, né? Vou continuar abordando o conflito Israel-Palestino lá no Oriente Médio e algumas notícias que chamaram a atenção. Eu tenho um blog e eu faço uma coletânea dessas notícias de várias fontes, né? Incluindo, inclusive, as fontes oficiais, né? Ou seja, o que o presidente tal, o primeiro-ministro tal, o diretor-geral disse ou não disse, né? Porque é uma fonte direta. Ele falou aquilo. Claro que aquilo tem uma importância política, né? Tudo aquilo que se fala representa muitas vezes um lance de um jogo. Pode ser um blefe. Por exemplo, o senhor Erdogan, né, que é o presidente da Turquia, ele joga de uma maneira dúbia. Né? De uma maneira geral, acho que ele pensa sempre no país dele, né, o que não pode ser criticado. Mas é um país que pertence à OTAN, né, a Turquia, e ao mesmo tempo ela se coloca fortemente pró-Palestina. Aliás, muitos países já se colocam do lado do povo palestino, ao ponto tal que 120 países votaram pelo cessar-fogo, né, na faixa de Gaza. E 14 países votaram, incrivelmente, a favor da continuidade, da continuação do genocídio, da limpeza étnica levada a cabo pelo sionismo israelense na faixa de Gaza. E houve um dos maiores bombardeios, né, talvez da história. Ele chega a ser comparável, por exemplo, ao bombardeio autorizado na Segunda Guerra Mundial, entre o dia 14 de fevereiro e 15 de fevereiro. Winston Churchill, o famoso maçom da Ordem dos Druidas, né, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, que muitas pessoas tomam como um grande herói, né, e mandou despejar 3.900 toneladas de bombas incendiárias, a chamada bomba de fogo, né? Olha só, são 3 milhões e 900 mil quilos de bombas, né? Em Dresden, na cidade de Dresden, o que ocasionou a morte instantânea, né? Por uma temperatura maior de 1.600 graus Celsius, né? De pelo menos 250 mil alemães, né? Em Dresden. E há que se lembrar que muito provavelmente não tinha mais nenhum nazista, né, da elite nazista em Dresden. Quer dizer, então realmente fica patente aí que o inimigo é a população civil, né? Em qualquer guerra, em qualquer época, né? Sempre as maiores perdas são de civis, né? E por que eu digo que não tinha mais nenhum nazista em Dresden em 15 de fevereiro de 1945? Porque já havia sido dado início à Operação Paperclip, né, que levava para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos, toda a cúpula, né, toda a elite nazista, engenheiros, médicos, cientistas, físicos, químicos, né, biólogos, bioquímicos, biofísicos, cientistas nucleares, enfim, toda aquela elite já não estava mais na Alemanha, praticamente eles já estavam saindo e com identidades novas, né? Acredita-se que foi algo em torno de 3 mil nazistas nos Estados Unidos e que vieram posteriormente a criar a CIA, a NASA. Eles estão na base da formação da OTAN, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a guerra não é como nos contam nos livros escolares, né? Não é. Então, voltando aí ao bombardeamento na faixa de Gaza, algumas notícias chamaram a atenção, por exemplo, o Douglas MacGregor, né, que foi um ex-conselheiro aí do Pentágono, general americano, que tem grande repercussão na mídia alternativa. Ele nos diz,
no seu Twitter que vários soldados, agentes especiais de forças de elite norte-americanas e também israelenses tombaram lá na faixa de Gaza. Então que as coisas não estão exatamente fáceis, né? Quer dizer, jogar bomba de um avião e destruir tudo embaixo é relativamente fácil. Agora, a tomada física, né, meter a bota no chão, né, e a parte aí de realmente onde você tem um elemento físico, né, material, da tomada de chão, tomada de terreno, não é simples e não é fácil. Né? Lembrando que o grande interesse aí por trás de todo esse conflito é o gás, o riquíssimo gás, uma enorme fonte de gás natural no solo da faixa de Gaza. Então é isso que está movendo realmente os interesses dos banqueiros sionistas, né, que estão no topo aí do sistema capitalista, né, porque eles precisam desse gás. Sem dizer que posteriormente poderão também, a partir da destruição daquela faixa, né, criar ali indústrias, enfim, criar novas colônias, né, uma expansão de Israel, enfim. Com tudo isso, o Israel está conseguindo unir tanto o mundo árabe como o mundo muçulmano contra si, o que era de se prever, né? Por exemplo, em Londres, as manifestações em Londres pró-Palestina são enormes, né? 100 mil pessoas, o mesmo se dá em Nova York, em universidades, em várias cidades e capitais, né? E esse movimento vai crescendo, né? E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, naturalmente, que é um país totalmente, praticamente os Estados Unidos que criou Israel, né? Para ter um enclave sionista no meio do mundo árabe. Né? Isso ainda no momento em que os Estados Unidos tinha boas relações, né, com os árabes, né, vieram a ser os grandes compradores do petróleo, né, isso ainda antes da guerra do Iraque, do Afeganistão, enfim, a dinâmica hoje ela é muito diversa. Né? O mundo está se tornando aí multipolar, com novos jogadores, né? Então a tendência dos Estados Unidos é ir perdendo o mercado, né? Perdendo apoio, perdendo lideranças, perdendo influência. Então, naturalmente, ainda lhe resta o subterfúgio da guerra, né? Que é a grande especialidade dos norte-americanos, é a venda de armas, né? A promoção de guerras, de todo tipo de guerra, né? De conflito, guerras híbridas, primaveras coloridas, né? Primaveras árabes, né? Infiltrações, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver na TV, né? Que eles mesmos mostram para a gente, né? As operações secretas da CIA, vocês lembram lá dos contras na Nicarágua, o Noriega, depois colocaram lá o Shah Reza Pahlavi, né, que depois veio a Revolução Iraniana, né, quando veio o Ayatollah Khomeini, que a coisa fica preta, né, para os Estados Unidos, né? Porque o Khomeini foi assim uma figura assim de uma importância crucial no Irã, né? Pela maneira como ele defendeu a soberania do Irã e mobilizou assim, teve um apoio enorme, né, dentro deste país que tem um poderoso exército. As forças iranianas são fortes. E, enfim, dizem que os iranianos têm, além da produção de drones, né, também uma grande quantidade de mísseis, né, de mísseis que podem causar aí um estrago. Por exemplo, afundar um porta-aviões aí dos Estados Unidos, pousado ali no Oriente Médio, enfim. As coisas não são fáceis hoje em dia para ninguém. Não existe mais aquela superioridade acachapante, né, dos Estados Unidos. Então, e aí é um problema delicado, porque na possibilidade de fechar o Porto de Hormuz, por onde passa de 25% do comércio petrolífero mundial e uns 30% do gás, quer dizer, o preço do petróleo, no caso de uma guerra, por exemplo, os Estados Unidos já anda ameaçando declarar guerra ao Irã, porque o Irã é a principal força de resistência do lado palestino, né, que ele se coloca abertamente ao lado da Palestina. Ela tem vinculações com o Hezbollah no Líbano, enfim, o jogo está sendo travado, os lados estão se definindo, e na possibilidade de uma unidade do mundo árabe muçulmano contra Israel, Israel está realmente numa sinuca
e vai ser muito difícil ele reverter a opinião pública, inclusive por causa talvez da notícia assim tão apressada do que houve no dia 7 de outubro, né? Como muitas pessoas têm dúvida realmente sobre o que aconteceu ali. Eu vou falar isso posteriormente num, num novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste. Se você gostou, dá o like aí e apoie aqui os meus vídeos caseiros e diários. Está no canal Luz no Fim do Túnel e vamos em frente. Até a próxima.